Fala rapaz, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e aqui a gente tá com a Clary. E aí, Clary, como é que você tá? Olá, tudo bem comigo? E aí, Clary, da onde que você vem? Quem é você nessa internet? Quem sou eu? Essa é uma pergunta muito filosófica. É verdade. Bom, eu sou a Clary, eu sou do Mímico Desdentado e eu também sou de um rolê que chama RPG Girls. A gente é de Belo Horizonte, a gente aparece pouco na internet porque a gente faz eventos presenciais em BH. Mensalmente e às vezes mais de uma vez por mês, enfim. E é muito disso porque que surgiu essa ideia de falar sobre se tornar mestre de RPG, né? Porque fazer um evento mensal é foda achar narrador pra narrar todos os meses. Especialmente porque a gente tem um rolê de serem só mulheres que narram nos nossos eventos. Caraca, É um irado. evento- Então é um evento em BH onde só mulheres narram. Isso, a gente criou um evento pro protagonismo ser de mulheres, porque a gente percebe que ainda é difícil isso acontecer, né? A gente ainda tem dificuldade de achar mulheres na cena que sejam realmente muito presentes. A gente fez esse esforço de criar esse espaço para que seja um espaço seguro para todo mundo, principalmente para mulheres. E aí achar narradoras mulheres é assim, difícil. Eu faço isso, eu comecei a narrar por causa do evento, uma outra amiga minha também narra no evento, e fica nós duas, geralmente carregando sempre as narrativas. Sim, e aí é difícil achar outras pessoas pra poder narrar, pra poder dar esse protagonismo, né? Mas vocês percebem que o evento já possibilitou novas narradoras? Novas mesas, talvez? Sim. Isso tem acontecido com mais frequência, assim. Tanto de aparecerem mais jogadoras e aí, consequentemente, elas vão entendendo que o espaço de mestre também é delas. Ótimo. É um processo de chegar nesse... Acho que são níveis, né? A gente começa jogando, geralmente. É muito raro a galera começar jogando, narrando direto, né? A gente começa jogando, entende que a gente pode jogar, e aí a gente começa a mestrar, entende que a gente também pode mestrar. Sim. E aí, meio que isso gera uma onda, assim, de narradores, né? Tipo, comecei jogando, agora vou começar a narrar, talvez pro novo grupo vai um novo jogador, e assim, por diante, né? Uma coisa que vai levando pra frente. Mas, se fosse poder dar essa dica pra pessoa que vai dar o salto, tipo, quero ir pra trás do escudo, quero começar a narrar, e aí? Primeiros passos. Porra, eu acho que os primeiros passos são ir lá e narrar, né? Assim, a gente não tem como começar de outro jeito. Eu acho que a principal dica é ser narrar mesmo. Mas como fazer isso ser mais fácil, né? Já que você já vai estar pulando pra fora dessa zona de conforto, fazendo uma coisa que não é o que você faz naturalmente, talvez o primeiro passo seja você entender o que ainda é confortável pra você dentro daquilo. Então, começar com um tema que você tá mais de boa, que você fica mais confortável, que você gosta, que você domina. Que é a segurança que você vai ter, né? Sim. É um sistema, talvez, que te seja mais familiar, que você conheça mais as regras, que você fique mais à vontade. A real é que não tem muita limitação. Você não precisa saber todas as regras para narrar algo, você não precisa saber tudo. E até hoje, mais cedo, começou um game sobre improvisação e acontece também, né? E acho que isso é uma coisa assim, como começar a tirar esse peso? A primeira coisa é que você não precisa dominar todas as regras pra poder narrar. Fato, primeira coisa. Segundo, você precisa achar uma coisa que você se sinta à vontade, você se sinta confortável, né? Tipo, por exemplo, cara, eu nunca narraria Chamado de Cthulhu sem ler Chamado de Cthulhu com calma. Porque eu sei que existe uma coisa, mesmo eu narrando há bastante tempo, eu não narraria porque é uma coisa que eu não tô confortável ainda, sabe? Pois é, eu acho que tem muito do que a gente sabe, né? O que é a nossa zona em que a gente faz melhor. Não quer dizer que você não pode fugir dela, mas quer dizer que vai ser mais difícil. Então, se a gente quer fazer algo bem, talvez seja melhor começar onde você se sente melhor. Por exemplo, você entender, você se sente mais confortável narrando pra pessoas que você conhece ou pra pessoas que são desconhecidas? Talvez essa seja uma forma de burlar essa dificuldade. E pegar, a primeira vez que eu tô narrando, vou narrar pra uma galera que é toda iniciante também. Porque aí ninguém vai ver que eu tô fazendo coisa errada, por exemplo. Sim, aí tipo, como ninguém jogou, beleza. Exato, Não, isso aí, ninguém tem base nenhuma, então... Isso também me leva à questão do mestre que constrói o grupo, né? Assim, tem uma coisa de pô, beleza, tô jogando com aquele mesmo grupo de pessoas, as pessoas meio que entendem como é que joga, de repente algum dos jogadores que já joga naquele grupo fala, cara, eu queria mestrar. É um grupo que você já conhece, as pessoas já se dão bem, tu vai propor pra essas pessoas que são seus amigos uma mesa, né? Então isso também já pode te ajudar a fazer esse salto, assim, jogar com pessoas que você já joga, né? Demais.
E é uma forma muito segura de você melhorar, porque as pessoas vão te dar um feedback que você vai estar confortável em ouvir, porque você confia naquelas pessoas. Então você sabe que eles não vão estar falando aquilo da boca pra fora, né? Sim. Porque feedback é essencial pra construir tanto o mestre quanto os jogadores, né? A gente tava mais cedo, foi o primeiro podcast que a gente gravou hoje, a gente gravou com o Paulo do CritQuest, e ele tava falando sobre a importância do feedback positivo, tipo... Isso é essencial. E quanto que quando tu vai dar feedback pra um cara, dá uma coisa positiva, fala uma coisa que ele tá indo bem, porque isso vai fazer que ele continue fazendo coisas boas, né? E isso é fundamental, assim, se você é jogador e o cara tá começando a mestrar, se a mina tá, tipo, começando a mestrar, dá um feedback sobre uma coisa que foi boa, né? Tipo, essa cena achei muito legal, porque isso, portanto, isso. Nossa, eu concordo 100%. Até porque é assim que a gente conhece os nossos jogadores e conhece os nossos mestres, né? Pra entender o que cada um gosta, o que cada um se sente faz bem, pra essa pessoa poder fazer isso melhor. E se a gente não sabe que a gente tá fazendo bem, a gente vai ficar sempre ali na média em tudo, sem ter certeza se seus testes estão funcionando ou não. Uhum. E às vezes é um pequeno ajuste, né? É um ajuste de contrato social ali que faz a mesa deslanchar. Sim. E assim, e nessa coisa de, beleza, eu vou começar a mestrar. Pô, escolhi, quero jogar Dungeon World, quero jogar, sei lá, o que for. Primeiros passos. O que você diz assim, em ordem? Em ordem. Acho que a primeira coisa é você ler o sistema que você vai narrar, assim. Eu sou muito da pessoa do livro mesmo. Eu acho que não tem como a gente substituir 100% essa questão de você conhecer. 100%. Acho que a gente tem muitas ferramentas alternativas auxiliares, mas pra mim elas vão ser sempre ferramentas auxiliares. Assistir vídeo de galera explicando o sistema é excelente, cara, mas se você não pegar o livro e entender o que você tá fazendo, eu acho que vai ser muito difícil. Até mas porque... tem que você saber. Oi? Não, até porque o jogo ele foi feito pra poder ser, tipo, lido, né? Ele foi pensado assim, né? Pô, o cara tem que ler pra poder jogar e aí isso vai deslanchar, né? Exatamente. Não tem como você fugir daquilo. E as regras vão estar bem explicadas ali pra isso, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo seria a gente pegar e entender esse sistema. Não é decorar ele, é estudar aquilo, o que faz sentido ali, o que aquilo tá querendo dizer, como é que aquele mundo funciona, o que faz sentido pra você usar ou não, enfim. O que são as coisas mais importantes. Sim. E aí, eu acho que o segundo passo tipo, pra você realmente pegar e narrar sem saber o sistema, você constrói uma coisa básica do que você quer abordar. Eu acho que quando a gente tá começando a narrar, é bom ter uma aventura mais ou menos estruturada, focar só na improvisação, eu acho um pouco mais difícil, porque talvez é uma coisa a mais que você vai ter que lidar. Né? Talvez seja coisa demais, assim, muita informação, talvez o menos é mais nesse ponto, né? Sim, porque você já vai ter que se concentrar em fazer alguma coisa surgir lá na hora que você tá narrando. É a primeira vez que você tá nessa posição. Se você já tem meio que, não é um passo a passo, mas uma noção do que vai acontecer, é uma coisa a menos pra você pensar. Então eu acho que ajuda muito. Ótimo. Eu faria isso, assim. Mas também, aí é o erro que a gente comete quando tá narrando pelas primeiras vezes, né? Você faz uma aventura super bem estruturada, em todos os tópicos, tem exatamente o passo a passo, o que vai acontecer, aí chega um jogador e vai lá e joga seu planejamento pela janela. que acontece. Que é o que sempre acontece, né? Então, eu acho que é entender ali, tipo, planejar o básico, saber onde você quer chegar e... vai com isso. Isso também me leva a uma estrutura de aventura que eu acho muito legal pra quem tá começando a jogar, que eles falam do ogro quântico. O ogro quântico, ele existe e ele não existe. É tipo assim, existe vocês estão numa vila, a vila tá sendo atacada, vocês têm que descobrir onde tá. Aí tu planeja que o ogro tá na floresta. Eles, cara, vamos dar a volta pela montanha, aí tu... Pô, mas eu só preparei o encontro com o ogro. O ogro que tá na floresta é o ogro que tá na montanha. É isso aí, show de bola, a vida que segue. Cara, isso é genial. Porque os jogadores não sabem, é suas primeiras vezes mestrando, tá de boa, vai ser divertido igual, né? O importante é o desafio. Exatamente. E aí você se adapta para as pessoas se divertirem, que é a regra de ouro, né? A gente tem que estar todo mundo sendo feliz ali. Exatamente, velho, exatamente. Isso é uma coisa que faz definitivamente bastante diferença. Mas então a gente tem esse começo, assim, a gente tem o cara leu o sistema, a mina preparou a aventura, e daí? E daí é hora de, acho que ir testar. E testar mesmo, sentar, jogar. Testar. Beleza. Sim, eu acho que tem formas de se preparar. Eu acho que tem formas de você tentar se adequar e pra ser mais fácil pra você fazer essa transição. Mas eu não acho que nada substitui você chegar lá e narrar na hora. Por exemplo, alguns exercícios que a gente tem planejado, umas escolinhas de
umas oficinas de mestragem, assim, pra ótimo. rodar. E aí uma coisa que a gente tem feito, tem aqueles dadinhos que chamam, acho que Story Cubes. Que são dados com vários desenhos. Muito legal. Basicamente joga e consegue contar uma história com aquilo. Sim. Ou usar isso, ou então fazer, sei lá, a adaptação disso pra... Vocês fazem uma sacolinha com nomes de pessoas, raças, enfim. Tipo, um NPC, um lugar e um problema. Tipo, escreve vários no papel e sorteia 3 coisas e tenta conectar aquilo numa história. E aí depois você, por exemplo, sorteia um lugar e tenta descrever aquilo. Como você enxerga aquilo acontecendo. São formas de você meio que se preparar para o que seria fazer na hora, assim. De lidar com o imprevisto e de criar coisas e expressar a sua visão, né? Que eu acho que é uma das dificuldades a gente transmitir que a gente tá vendo muito bem na nossa cabeça para outras pessoas. Sim. E assim, uma coisa legal é que a improvisação é uma habilidade adquirida, né? E desenvolvida. Você adquire e desenvolve improvisação. E o melhor jeito de você adquirir é improvisando. Então, seja com exercício, seja na prática, em algum momento você vai ter que fazer de fato, né? Então, cara, isso é muito real. E isso é uma coisa que a gente às vezes acaba deixando um pouco de lado. Tipo, eu vou ler bastante, eu vou assistir bastante. Não substitui a experiência de fazer, de jogar de fato, né? Exato. Eu concordo muito, assim. Eu acho que a gente tem muito a visão de estudar, e estudar tanto os livros, estudar mídias físicas, de assistir gente narrando, ler livros para trazer um repertório, enfim. Mas falta o outro lado também, né, da prática. A gente ensaia muito e eu acho que isso gera até aquela questão de, poxa, por que é tão difícil alguém se tornar narrador? E eu acho que é muito por causa disso. Sim, a gente cria um medo bizarro, assim, em torno do que é estar do outro lado. E não acho é que é um mito, na verdade, né? Cria-se um mito sobre a figura do narrador, como se o narrador fosse uma figura a ser protegida e não sei o quê. É uma grande bobagem, né? Exatamente. Não é uma pessoa diferente, ele é um jogador tanto quanto os outros, assim. A gente fala, é o narrador que propõe a história. Na real, não, os jogadores que propõem a história, sabe? É uma troca de todos os jeitos, todos os lados. E acho que, assim, uma prática legal que você pode começar a ter como, tipo, narrador, narradora, é você perguntar pros jogadores algumas coisas específicas. Tipo, e aí, o que acontece? É uma pergunta ótima. Sim. Porra, vocês vão lá, abrem a porta, tipo, taverna, e aí, o que acontece? O cara tem que dar a resposta. Pô, você se livra um pouco da, tipo, responsabilidade de estar criando a todo o momento, né? Sim, isso é muito legal, assim. Tanto de jogar esse tipo de pergunta para eles criarem, para os jogadores criarem junto, quanto de, sei lá, pegar detalhes que as pessoas falam e usar isso na hora de se narrar, assim. As teorias malucas que os personagens criam, elas podem se tornar histórias também. Exatamente, exatamente. E aí você percebe que você tá criando com o que eles estão criando, aí eles percebem que eles também criam, e aí a mesa flui mais fácil, né? Pra caralho. E aí tem, na verdade, assim, eu sinto muito que tem uma diferença muito grande entre o que é você narrar, por exemplo, num evento, narrar um one-shot e narrar uma campanha duradoura, né? E você ter tempo pra criar dessa forma é muito legal também. Então, é por isso que campanhas eu acho tão interessantes. Tem esse desenvolvimento, tanto dos jogadores quanto do próprio narrador. Mas isso não elimina as outras possibilidades, né? Não, total. Tem uma coisa de também diferentes experiências vão te propor diferentes ganhos, né? Narrar em evento, por exemplo, você tem aquela coisa de engajamento, né? Você desenvolve um pouco daquele jogo de cintura e engajamento com as pessoas que talvez você nunca tenha visto na vida, que você pode usar também para sua mesa de casa, para sua campanha duradoura. E na campanha duradoura tu consegue pegar alguns elementos narrativos que você vai usar em eventos depois e isso meio que se retroalimenta, né? Eu gosto muito de pensar na narrativa como um ofício, né? Assim, é um ofício, ele tem que ser desenvolvido. Tipo, e fazer de diferentes formas vai te propor diferentes ganhos, né? A gente não nasce sabendo de jeito nenhum, assim. Narrar não é diferente, né? A gente se torna jogador melhor, a gente também vai se tornando um mestre melhor, na real. Com certeza, com certeza. E, assim, agora tem gente que, já começou a narrar, tá se desenvolvendo legal e tal, mas às vezes tem algumas dificuldades na mesa, principalmente dificuldades relacionadas a material, consulta em livro, coisas desse gênero. O que você acha que o mestre pode ter para poder ajudá-lo ou ajudá-la na hora da narrativa? Por exemplo, escudo do mestre, se tem as regras ali, é super, super funcional, é uma ferramenta útil, né? Quais outras ferramentas podem ser úteis?
Eu acho que depende um pouco do tipo de campanha que você tá narrando e o tipo de jogadores que a gente tem na mesa. Eu acho que a Uhum. primeira coisa é a gente quebrar essa coisa de que o mestre tem que saber todas as regras. Beleza, Porque, na ótimo. real, o mestre é o Showzaço. advogado das regras, no sentido de que se houver uma discordância, ou se houver um problema de interpretação, o mestre decide. Mas ele não é o cara que tem que saber tudo decorado, É, assim. exatamente. Eu gosto muito da imagem do juiz, né? O mestre, Uhum. ele é o juiz, ele tá ali pra poder decidir se A ou B e seguir a história, né? E aí eu acho que talvez isso pode ser uma coisa mais explorada no jogo, né? Assim, ao invés de parar, a gente tá com uma dúvida aqui no meio da sessão sobre algo. Ao invés de parar tudo, vamos lá no livro, gastar uma meia hora discutindo e procurando e, enfim. Porra, vamos decidir um trem aqui, o mestre vai fazer desse jeito. O mestre decide, vai ser desse jeito, que de acordo com o que a gente sabe, o que a gente lembrou. Acabou a sessão, agora vamos consultar e entender como é que a gente vai usar isso pro futuro. É, exato. Isso é uma coisa que, assim, a gente usa e é super útil, né? Eu usei isso em Skyfall, em mesa gravada, falei isso. Tem um episódio que eu falo isso, tipo assim, a gente não sabe, depois a gente vê, a gente vai fazer assim. E foda-se, tá tudo certo, entendeu? Isso não vai ser um problema, né? Porque foda-se mesmo, o importante é se divertir, não é? Então, É, assim, exato. que é uma regrinha que a gente tá com dúvida, entendeu? Exatamente. E outros materiais, então? Tem alguma coisa que você faz assim, pô, isso é uma coisa que eu, quando comecei a mestrar, eu comecei a usar e vi que fez diferença, ou comecei a usar recentemente e vi que melhorou, e se eu tivesse usado há muito tempo atrás teria me ajudado? Tem alguma coisa desse gênero? Eu sou uma pessoa que gosta muito de papel, então eu sempre carrego comigo, tipo, eu tenho um caderno onde eu anoto, um caderninho onde eu anoto tudo Uhum. que eu pretendo usar, assim. E aí eu acabo colocando ali coisas que são relevantes no longo prazo. Então seria quase que como um auxiliar ao escudo, porque eu não costumo usar escudo mesmo, assim, mas eu Uhum. tenho o escudo com as informações lá do lado. O caderno como se fosse uma expansão disso, alguns detalhes um pouco mais aprofundados, que me ajudam nesse passo a passo, assim. Então, se, sei lá, umas regras que a gente não usa com muita frequência mas que são úteis às vezes, tipo, sei lá, dano de queda. Eu nunca lembro qual que é o valor do dano de queda. Sim. Tá anotado no caderninho. E aí, se eu precisar, eu vou lá e olho, assim. Sim, isso é muito bom. Eu faço uma coisa parecida, eu coloco post-its do lado do livro, assim. Ah, Aí eu marco, tipo, dano de queda é a mesma coisa. Dano de queda, eu boto ali a porra aham. do tipo, post-it dano de queda, Essa caralho. Eu já sei a maldita parte. de queda que ninguém lembra. Condições, né? Assustado, não sei o que, não sei o que Exato. lá. Coloco junto ali porque são regras, né? São coisas que você precisa saber, mas que não aparecem sempre, né? Então essa é uma Pois coisa é. bem útil. Eu faço muito também, de marcar o livro com post-its, de até marcar, por exemplo, os jogadores estão jogando com classes específicas, assim, que aí eu sei que eles vão ter algum tipo de dificuldade, eu marco as Ah, classes isso é bom também. pra ajudar, assim, se eles tiverem uma dúvida, eu sei o que procurar, as magias, enfim. Não, isso faz bastante diferença. Principalmente classes que tem mecânicas um pouco mais únicas e que você tem que lembrar de detalhes. Tipo, dura quanto Sim. tempo? É até quando? Quanto que É, custa mesmo? Essas coisas assim realmente faz bastante diferença. e aí tem aquela questão também, né? Você tá narrando para pessoas que são mais iniciantes ou mais entendidas do sistema. E aí vai Uhum. ver até o tanto que você vai aprofundar nas regras ou o quanto que aquelas pessoas vão conseguir te ajudar ou não. Então, o quanto você vai ter que saber das regras ou não, assim. Sim. Não, isso é muito real. Outra coisa que eu fiz quando eu comecei a mestrar que me ajudou bastante era que eu comecei a eu escrever nomes aleatórios em tabelas prontas. Tipo, eu imprimi uma tabela de Aham. D6, D8 e D12, deixava em branco, e eu anotava, tipo assim, nomes de cidade. Aí durante a semana eu ia colocando, não sei o que lá, sei lá, o pé fedido, não sei o que, não sei o que lá. Ia colocando, Aham. chegava na mesa, eu não tinha que criar, eu já tinha criado antes, então eu só rolava daquela tabela. Então isso também ajuda pra caramba, né? Sim. Dá uma Uma coisa facilidade. que às vezes eu faço que me ajuda muito, tipo, especialmente em evento, quando você não tem muito tempo pra pensar e às vezes as pessoas fazem uma coisa completamente diferente. Por exemplo, teve um evento que eu ia narrar pra 4 pessoas, era o que estava planejado, e de repente apareceram 9. E aí a Caralho. aventura pra 4 não cabiam 9 pessoas, assim, era inviável mesmo. Tive Uhum. que inventar uma aventura nos 3 segundos que eu tive de distribuir as fichas e as pessoas escolherem o que elas queriam. E é isso aí. E aí tu vai entregando a ficha um pouco mais lenta, assim, Enquanto você pra ir pensa, tipo, pensando. Tom. Então, Foda. gente, pensem no nome de vocês e numa característica importante para o personagem. Você está lá desesperado, tentando pensar o que fazer. Mas é exatamente Mas, isso, exatamente isso. É uma forma de tu começar também a pegar esse pique, né? pois é. E aí, uma coisa que ajuda muito, que eu fiz muito nesse dia, foi, tipo assim, eu inventei uma outra aventura e aí o que eu tinha pensado pra primeira, tipo, os monstros e tal, eles não encaixavam mais.
Eu mudei a skin deles. Eu usei as mesmas habilidades, a mesma estrutura mecânica do monstro como outra cara. Nossa, eu faço isso toda mesa. Pronto. Eu faço isso. Toda mesa eu faço isso. Tipo, eu abro. Eu preciso de um cara que ele seja meio combatente. Porra, tem a ficha do Hobgoblin, eu sei que dá pro mesmo dia, eu vou usar a Hobgoblin, foda-se. Aí ao invés de dano de corte, ele vai dar dano de contusão, porque ele tá usando uma madeira, e é isso aí, show de bola, segue a vida, entendeu? Isso é uma coisa que funciona perfeitamente, assim, ó, perfeitamente em qualquer jogo D20, qualquer jogo desse tipo, desse estilo, porque ele é feito pra ser equilibrado, o resto, tanto faz. E aí você precisa de vários minions, aí você pega, sei lá, esqueleto e transforma ele num inseto gigante, não importa. Não importa. E aí eu acho que a gente tem, eu acho que, pelo menos eu tinha muito isso quando eu comecei a narrar, eu tinha a ilusão de que eu tinha que sempre criar coisas completamente novas para as pessoas acharem tava sendo legal, assim. Sim. E, na verdade, você não precisa criar coisas novas, você precisa mudar a narrativa um pouco e as pessoas vão mudar o que você tá fazendo também. Não, se tiver um gancho diferente, tudo vai ser diferente. Tem uma coisa que faz parte realmente desse processo de amadurecimento de narração, né? Tu começa a perceber coisas tipo assim, cara, na real, se eu fizer isso, meu trabalho é mais rápido, vou começar a fazer isso. Se eu fizer isso aqui, eu gasto menos tempo. Aí quando você percebe, você tá, tipo, preparando mais rápido, fazendo mais rápido, e assim, ajuda pra caramba. Vai automatizando as coisas também, né? Uhum. Eu não sei aonde eu vi isso, mas que eu achei muito legal também. Eu acho que eu vi em algum canal de D&D, mas era um cara gringo, eu não lembro o nome dele, eu vou lembrar depois. Mas ele criou como se fossem tabelinhas de inteligência artificial para os monstros. Do tipo, eu tenho um cara num covil, sei lá, um beholder num covil. Se ele estiver sendo atacado, ele vai atacar de volta. Se ele tiver tomado mais de metade da vida, ele vai usar esse tipo de ataque, senão ele vai usar ou esse intercalado. Uhum. Se ele não estiver sendo atacado, ele vai fugir. Ele vai ficar dando volta nesse lugar. Se ele estiver morrendo, ele vai fugir. Tipo assim, ele criou como se fosse uma inteligência artificial mesmo, pra ele não precisar pensar o que o monstro vai fazer. Isso, cara, isso pode ser reciclado. Muito, claro, com certeza. Eu faço muito isso em termos de comportamento básico. Tipo assim, goblins, por exemplo. Goblins nesse cenário, eles servem o líder deles, mas se o líder deles for pro saco, eles vão embora. Então, é isso. No combate, o líder deles foi pro saco, eles largam as armas, levantam as mãos e falam, show de bola, é isso aí, vida que segue. E tu já fica com aquilo meio que preparado, né? De resto, o comportamento acaba sendo similar, né? Mas você tem algumas coisinhas que você vai colocar no meio do caminho. E acho que isso ajuda muito na hora que você vai construir coisas, porque, já tá meio pensado, você já sabe, né? E principalmente eu acho que isso gera uma tridimensionalidade até pros NPCs e pros monstros, que quer que sejam que apareçam. Porque eles existem por si só, eles não existem só porque tem alguém interagindo com eles. Nossa, isso é muito bom e muito importante. Eles não existem só porque tem alguma coisa. Isso é muito foda, cara. Isso é uma coisa que pode mudar bastante a forma como você pensa o jogo, né? Nossa, isso pra mim foi uma das grandes sacadas e que fez muita diferença na minha forma tanto de narrar quanto de construir histórias e construir personagens, assim. Sim. Por que aquele ser está ali, sabe? Se não faz sentido ele estar ali, se não faz sentido ele estar lutando, por que ele interagiria com os personagens? Acho que isso acho que, assim, essas coisas são as principais pontos que quando a narradora ou o narrador ou o mestra começa a dar aquele tipo, peraí. E se o mundo existisse independente da mesa que tá rolando? Aí o cara, aí tu começa a pirar, tipo, na real, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui. E aí meio que o mundo vai sozinho e aí você é meio que um agente do mundo, assim, né? Exato. É uma história conjunta, né? Não é a história do seu grupo, é a história daquele mundo no qual você está inserido. Exatamente. Exatamente. Então, acho que é isso. Você tem mais alguma dica bem pontual? Uma coisa que, tipo assim, pra poder resumir. Quero começar a narrar, beleza. Esse podcast era o que eu precisava. Mas agora, tchan, dica de ouro. Eu acho que tem um ponto que é muito importante, é a gente lembrar que a gente tem uma responsabilidade enquanto narrador, que é de garantir que nada de ruim aconteça nas suas mesas. Que eu acho que o narrador é a pessoa que tem mais que tomar cuidado com isso. Isso é a responsabilidade compartilhada. Mas, assim, o narrador, ele tem muito que ser a pessoa que chama atenção e tá atento a isso o tempo inteiro. Então, se você vê que um player tá desconfortável, ou que tem alguém narrando alguma coisa que não é legal, sabe? Tá tratando um tema que não é legal de ser tratado. Eu acho que, assim, eu acho que essa tem que ser a habilidade mais importante de ser adquirida quando se começa a narrar, assim. Entender que o papel vem com uma certa responsabilidade de cuidado. Exato. E esse cuidado tem muito
tem muito a ver, eu acho, assim, com aquela ideia do juiz barra guardião, da juíza guardiã, né? Aham, Em que você exato. tem que cuidar das regras, mas a sua preocupação não é as regras, sua preocupação são as pessoas. Essa é a sua preocupação principal. Então cuide das Exatamente. pessoas, né? Concordo 100%. Assim, cuidar das pessoas, pra mim, é o mais importante de narrar. Massa. E sobre o evento, então, pra gente se encaminhar pra esse Aham. final aí, como é que, tipo, funciona esse evento em BH? Onde que as pessoas podem me encontrar? Ou se alguém quiser fazer algum evento similar em outra cidade, como é que Massa. entra em contato? Bom, a gente tá no Instagram, no Facebook e geralmente esses são os lugares mais fáceis de encontrar a gente responde bem facilmente. A gente tem pouca presença na internet justamente porque é um trampo fazer eventos presenciais. E aí a Exatamente. gente organiza, a gente direciona um pouco a energia, mas é uma tentativa futura. A gente é um evento nômade, então cada mês, cada época a gente faz em um lugar diferente, justamente para tentar abordar diferentes lojas que existem aqui em BH, os diferentes espaços. Então, por exemplo, depois de passar por várias lojas de jogos, tipo luderia, algumas lojas de Magic que tem aqui, enfim, algumas lojas de RPG, a gente, desse mês, está fazendo um evento numa casa de acolhimento de mulheres, que é o mês de outubro, que é o mês da luta do câncer de mama e tal. Então varia um pouco, a gente muda de lugar para lugar, mas é bem comum, basicamente a gente sempre avisa onde vai ser, a gente sempre divulga com antecedência. Então, através do Instagram, Então as pessoas têm Isso. a presença direta, assim. Massa. Vou te mandar. Pode mandar os links, eu já coloco aqui na live, também coloco nos descritivos do podcast e descritivo do vídeo. E se a pessoa quiser chegar lá e jogar, tranquilo? Só chegar e jogar? É só chegar e jogar. Não precisa trazer nada? Não precisa levar nada, precisa levar você e o seu respeito, que é a única coisa que a gente exige. Justíssimo, perfeito, velho. A gente é muito rígido com isso, assim, nos nossos eventos. Se a pessoa for, de alguma forma, preconceituosa, ofensiva, ou, enfim, a gente expulsa, porque a gente acha que não dá pra aturar isso. Isso acho que é um deal breaker, né? Tipo, exatamente, a gente... E isso é muito claro pra todo mundo, porra, é o mínimo, né? Vamos respeitar o coleguinha. Uhum. Então, se tá respeitando o coleguinha, a gente ama que as pessoas estejam com a gente, é só chegar e jogar. Se for mulher e quiser narrar, por favor, venham, precisamos. Massa. Mas todo mundo pode jogar, não é restritivo, o evento é pra todo mundo mesmo. Mas só mulheres narram, só mulheres explicam jogos, só mulheres são organizadoras. A gente precisa ter esse espaço também. Claro, com certeza. Isso também proporciona que outras mulheres vão fazer isso no futuro, e aí gira Exatamente. a roda, teremos mais pessoas jogando e mestrando, é um passo natural, né? Exatamente, é bem isso que a gente acredita mesmo. Perfeito, muito obrigado por ter trazido esse tema. Acho que foi um tema extremamente, assim, spot on. A gente teve no Twitter essa semana uma discussão sobre isso, né? Teve gente discutindo que como é que começa a narrar, teve menina falando que, ia começar a narrar, daí os homens da mesa começaram a falar e não sei o que, já deu um problemaço, babaquice. Ai, tadinha. Não, exatamente. E aí a galera falou, não, vamos começar pra jogar, joga na net, a gente ajuda e tal, e o pessoal deu um suporte, mas às vezes a gente tá junto de gente babaca e a gente tem que mandar a gente babaca se fuder e acabar com essa porra, entendeu? Sim, exatamente. Tem hora que a gente tenta segurar, não sei o que, meu amigo de muito tempo, velho, tu é amigo de muito tempo, então ele tá tranquilo em ouvir que ele tá sendo um cuzão do caralho, ele tem que relaxar, tá ligado? Cara, exatamente, a gente precisa falar e as pessoas têm que estar abertas a ouvir, é isso que é importante. Sim, exatamente. A gente é cuzão, todo mundo é meio cuzão às vezes, mas a gente precisa aceitar que a gente tá sendo cuzão e parar de ser, entendeu? Exatamente. Porque se chega alguém e fala, tipo, velho, você fez uma parada que, tipo, me machucou, é sua função pedir desculpa e mudar, tá ligado? Exatamente. A não ser que você queira continuar sendo uma pessoa babaca, daí você tem mais que se fuder. E aí eu tenho o direito de não existir no mesmo ambiente que você, assim. Exatamente, perfeito. Mas a gente, só falando dessa questão que você falou da menina que tinha falado, que começou a narrar e, enfim, a galera foi babar com ela e tal, a gente tem tentado criar uma comunidade de mulheres pra se apoiar nesse aspecto. Então, tipo, grupos no WhatsApp e etc, só com mulheres pra tentar dar suporte quando rola. Então, assim, a gente, na verdade, tá super disponível pra ajudar e, enfim, todo mundo, mas principalmente pra mulheres a gente sabe que é mais difícil, a gente tem feito esse esforço. Então, enfim, podem procurar a gente, que a gente passa links também e... Massa.
Fechou? Perfeito. Então, E ajudando o que puder. pelos links as pessoas conseguem se conectar, Sim. né? Às vezes você tem aquela amiga que você sabe que tá pra poder começar a narrar, mas falta um suporte. Talvez esse link ajude ela, então tá aí. Manda ela falar com a gente que a gente salva. Fechou? Coisa linda. Claro, então, muito obrigado por ter proposto esse tema, por ter trazido esse assunto, por ter falado de maneira bem aberta, bem tranquila, dado umas dicas, dado uns puxão de orelha em quem tem que dar, porque é isso mesmo. A gente tem que dar puxa, é verdade, a gente tem que fazer. E é isso aí. Então, se você também quiser botar os seus links ali, eu jogo tudo aqui no chat, coloco nos descritivos. Beleza. E é isso, obrigado. Muito obrigada, Pedroca. Foi um prazer falar contigo. Valeu. Eu que agradeço. E agora a gente tá na saída, a gente tem a musiquinha de saída. Se você curtiu o podcast, a gente tem no YouTube. Se você curtiu também, a gente tem na Twitch, a gente tem muita coisa. A gente tem live de 24 horas, ainda tem 14 horas de live, 13 horas na verdade. E é isso aí, muito obrigado. Boa semana. Tem que ter a dancinha. Tem que ter a dancinha. Agora sim eu escuto musiquinhas. E fechou.